Quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Salmo de número 127. Nós vamos estar lendo do versículo 1 a 5. E vamos estar meditando no seguinte tema: uma casa edificada pelo Senhor. Semana passada nós estivemos já falando sobre questões familiares, de vivência, sobre a nossa casa. Uma casa que reflete a presença, a glória do Senhor. Hoje nós estaremos ministrando sobre uma casa edificada pelo Senhor. Salmo 127, do versículo 1 até o versículo de número 5, diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dormem. Versículo de número 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra traduzida na nossa linguagem. Te louvamos porque temos a oportunidade de lê-la, temos a oportunidade, ó Deus, de meditar nela. Temos a oportunidade, ó Deus, de viver segundo os teus mandamentos. E nessa noite nós te pedimos, nós clamamos, Senhor, que o Senhor venha falando conosco, venha alcançando os nossos corações, que venha ministrando a nossa caminhada. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Uma casa edificada pelo Senhor. É interessante que o salmista aqui, ele trata com um paralelo, correspondente na nossa realidade, para ilustrar questões espirituais para a vivência familiar. E ele inicia falando sobre uma profissão muito comum naqueles dias e também muito comum nos nossos dias, que é de ser um construtor de casa, um pedreiro. E o Senhor, a primeira forma que ele compara é que se nós não optarmos por construir a nossa casa com o Senhor, será inútil. A segunda analogia que ele trabalha é que se o Senhor não for o nosso vigia contratado, aquele que nós escolhemos para cuidar da nossa vida, outro vigia também, outro sentinela será inútil. E ele continua dizendo mais algumas inutilidades, se nós não tivermos o Senhor como nosso refúgio, como aquele em que nós depositamos a nossa fé. Isso aqui em primeiro lugar, queridos, antes de nós trabalharmos os nossos momentos, os pontos da nossa ministração, logo de cara nós podemos entender que o salmista compreende plenamente que a sua vida não é nada sem o Senhor. Ontem nós estávamos ministrando a nossa juventude e eu fiz a seguinte pergunta para eles: por que você é cristão? Certa vez o Senhor vai nos dar a oportunidade de ministrar a igreja também nesse sentido. Mas é interessante, queridos, se eu lançasse essa pergunta, por que você é cristão? Certamente muitas seriam respostas, como ontem também foram. Porque eu nasci em um lar evangélico. Eu sou cristão porque um dia eu aceitei a Cristo como Senhor da minha vida. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que na prática foi o Senhor que nos escolheu. Somos cristãos porque um dia o Senhor nos escolheu, e através da sua graça irresistível, nós fomos conquistados. O Senhor, Ele lançou o seu amor sobre a nossa vida, e nós não tivemos como resistir a este amor, e fomos escolhidos por Ele. E dentro dessa compreensão, que é muito mais do movimento do Senhor em relação a nós, do que nosso em relação a Ele, o salmista trabalha, olha, se o Senhor não for tudo na nossa vida, todo o nosso esforço será inútil. Por que estou falando sobre salvação aqui?
Porque se o Senhor não nos escolhe, se o Senhor não vem ao nosso encontro, todo o nosso esforço é inútil. Por isso que a salvação é graça de Deus. Não há nada que nós possamos conquistar com todo o nosso esforço, mas uma vez que o Senhor nos alcançou, nos salvou, nos redimiu, a nossa vida é transformada, as nossas ações são mudadas. E aqui o salmista sabe muito bem, e olhando para essas comparações que ele faz, certamente nós teremos princípios maravilhosos para a nossa vida. Nós não vamos aqui analisar em ordem cada princípio do texto, mas o primeiro princípio que eu gostaria de elencar nesta noite é o seguinte: nada compra os tesouros de Deus. Nada, querido, com nenhum esforço teu, com nenhum dinheiro que você conquiste, você conseguirá comprar os tesouros do Senhor. Certa vez o próprio Jesus foi indagado: Senhor, olha, como que eu posso? Quanto que eu preciso pagar? Os apóstolos também, o que eu preciso pagar para ter isso que vocês têm? Nada, queridos, porque nada consegue comprar os tesouros que Deus nos dá gratuitamente. É interessante porque essas comparações que ele coloca aqui no versículo de número 2, que inicia aqui com o será inútil, ele coloca, o que é inútil? É inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, porque aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Faça uma pausa aqui. Pastor, então isso aqui é um ponto que o Senhor nos dá para então nós sermos vagais, vagabundos, não vamos mais trabalhar, porque afinal de contas o salmista diz que é inútil. Calma aí, querido, calma aí. Aqui o salmista não está dizendo que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos levantar cedo, que nós não devemos trabalhar arduamente. Ele está dizendo que todo esse esforço, sem ter o Senhor como Deus sobre a nossa vida, é inútil. Se nós colocarmos na nossa vida como meta conquistar as questões financeiras, então a minha meta é levantar todo dia bem cedo e dormir tarde para ganhar bastante dinheiro, porque então a minha vida terá a felicidade, porque então eu alcançarei a plenitude. Isso é uma mentira, não adianta. Você pode se esforçar ao máximo, ganhar tudo que o ser humano pode ganhar, as questões financeiras mais elevadas, mas se Deus ele não estiver como o Senhor da tua vida, tudo isso não faz sentido. Em outras palavras, o salmista está dizendo: eu tenho uma vida boa, uma vida agradável, eu tenho riquezas, mas tudo isso é inútil se eu não compreender que o Senhor ele está sobre a minha vida. Se eu não entender que Deus é Ele que deve ser o edificador da minha casa, é Ele que deve ser aquele que constrói a minha família, a minha casa. Há muitas pessoas, queridos, que têm perdido as suas vidas atrás de bens. Eu não estou dizendo, querido, que ter dinheiro não é bom. Se você me perguntar: pastor, o senhor quer ser muito bem sucedido financeiramente? Eu digo sim, a cada dia eu quero mais, para abençoar mais o reino de Deus, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Ser abençoado financeiramente não é pecado. Isso é algo que nós devemos nos desvencilhar da teologia antiga, que nós recebemos uma teologia de pobreza. Em contrapartida, nós vivemos em dias onde fomos encharcados por uma falsa teologia de prosperidade. Mas eu não estou dizendo que ser pobre é o desejo do Senhor, nem que se você for rico, você está agradando ao Senhor. Mas se você tem condições limitadas e está vivendo na presença de Deus, você tem tudo. Se você tem condições muito abastadas financeiramente e vive na presença de Deus, você também tem tudo. É o que Paulo dizia: eu aprendi a viver de qualquer maneira. Para Paulo pouco importava se ele tinha muito ou pouco. É claro que se você perguntasse: Paulo, o que você preferiu, viver abastado ou com pouco dinheiro? Certamente ele dizia: não, é bom viver de forma abastada. Mas Paulo também entendia: o Senhor é o Deus da minha vida, eu sirvo a Jesus, e é isso que importa. Se eu tenho muito ou pouco, eu tenho muito e pouco, mas com Jesus, e Ele é tudo na minha vida. Sabe, amados, nós precisamos ressignificar o nosso dia a dia. Talvez muitos
nessa pandemia ficaram com as suas caminhadas abaladas, mas muitas pessoas que eu conversei chegaram à conclusão de que o dinheiro não é nada. Várias pessoas disseram: pastor, eu cheguei à seguinte conclusão: dinheiro é bom, mas não é nada. Diante da atual circunstância, pessoas enfermas, pessoas passando por lutas, por dificuldades, nós como igreja temos orado. Nós estaremos orando também no final novamente, mas eu quero já clamar que você esteja orando conosco, né? Orando pela nossa irmã Fran, pelo nosso irmão Elias, orando pelo seu Abisai, pela dona Cleusa. Nós temos constantemente orado com o nosso ministério de oração, por irmãos da nossa igreja que ficam enfermos, o Senhor, né, os recupera. Então esteja orando pela vida deles, e por outros também, que nós vamos recebendo as notícias, ou que você saiba. É importante nós orarmos, mas quando nós estamos em momentos como esse, querido, você vai me dizer: pastor, mas o dinheiro me possibilita pagar um hospital melhor. Claro, mas no final das contas, querido, quem tem o controle da chave, a chave da vida e da morte, é o nosso Deus. Quando chega o nosso tempo e Ele desliga a chave, não adianta ter muito ou pouco. O salmista, na sua reflexão, ele chega à conclusão de que é importante o trabalho, tudo isso é maravilhoso, mas ele entendeu que todo o trabalho dele era vão, porque aqueles que o Senhor ama, Ele dá enquanto dorme, Ele abençoa enquanto dorme. Ou seja, o salmista chegou à conclusão de que os seus negócios, a sua vida, o seu dia a dia, estava sendo guiado pelo Senhor. Certamente, em negócios que seriam feitos durante a noite, enquanto ele dormia, o Senhor trabalhava, o Senhor movia da melhor forma possível. E sabe, amados, quando nós entendemos que o Senhor é aquele que edifica a nossa casa, nós podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, apesar dos problemas e das lutas, entregando nas mãos daquele que realmente sabe todas as coisas. No outro dia, não fique parado em casa. Sim, levante, vá trabalhar, faça aquilo que está na tua alçada, aquilo que está ao teu alcance, mas ao dormir, coloque diante do Senhor e diga: Senhor, está tudo nas tuas mãos, me ajude a resolver todas as coisas. E enquanto você dorme, o Senhor trabalha por ti. Você acorda, faz a sua parte, agradece ao Senhor, mas enquanto você dorme, o Senhor continua pleiteando as tuas causas. Nada compra os tesouros de Deus. Nenhum dinheiro nesse mundo, querido, pode comprar a paz que Deus dá aos nossos corações. Nenhum dinheiro nesse mundo pode comprar a convicção plena de que o Senhor está cuidando das nossas vidas, de que mesmo em meio a enfermidades, ou em vales de sombra e de morte, o Senhor está conosco. Há muitas religiões que ficam perplexas quando eles veem os cristãos passando por lutas, porque no fundo, eles sabem que há um papel determinante da fé nos nossos corações. Então fé por si só vale, pastor? Não, porque nós estamos falando de um Deus real, de um Deus verdadeiro. Todos os caminhos levam a Deus. Me mostra isso na palavra. Não levam, queridos. Há um só caminho, Cristo Jesus. Há uma só verdade, Jesus. E há uma só vida. Nós não estamos falando de que a IPI, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, é a igreja correta. Mas nós estamos falando que Cristo é o caminho, o único caminho que nos leva a Ele. Se queremos uma família bem-sucedida, uma família guardada pelo Senhor, precisamos caminhar com Ele, e o resto Ele nos abençoa. Então, querido, se você puder tirar uma lição dessa noite, trabalhe bastante, seja dedicado, faça o teu máximo, o teu melhor, mas acima de tudo isso, antes do trabalho, dependa do Senhor. Antes de você trabalhar, se coloque diante do Senhor e apresente o teu dia, apresente os teus esforços, para que todos eles possam ser de acordo com a vontade do Senhor. E no findar da sua tarde, início da noite, que você possa ter um coração grato, apesar das lutas, porque o Senhor te possibilitou ter um dia de vitórias. Mas uma segunda expressão que fala muito ao meu coração neste texto, está no versículo de número 3, que eu gosto muito dessa expressão. E em segundo lugar, nós vamos aprender o seguinte: cuide da sua herança. Talvez há pessoas aqui que os filhos já estão formados, já se passaram, né?
Mas este texto, o salmista começa falando sobre construtores de casa, né, sobre vigias, ele fala sobre trabalho, mas no verso 3 ele começa a falar sobre filhos, e ele diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos são herança do Senhor. Em primeiro lugar, eu não sei quem precisa ouvir isso nessa noite, mas se todos nós estamos aqui, nós somos filhos um dia, né? Nascemos de alguém. Ninguém é filho de chocadeira aqui, né? Não sei se você conhece essa expressão. Chocadeira é uma máquina que choca os ovos pela galinha, né? E mesmo assim, o ovo nasceu de uma galinha, né? Então todos nós somos filhos. E entenda, querido, que mesmo que os teus pais talvez não te criaram da melhor forma possível, você se sentiu abandonado, ou se a paternidade na tua vida está manchada com questões ruins, a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. E só aqui, queridos, nós já podemos compreender o valor que cada um de nós tem. Você é herança do Senhor. Ah, mas meus pais não cuidaram bem. Aí é problema deles com Deus. Mas você é propriedade do Senhor. Você é herança do nosso Deus. E aqui fala muito ao meu coração. Eu gosto muito de falar, de usar este texto em aniversários ou em batismos infantis, porque para mim isso me traz uma grande responsabilidade. Quando o meu primeiro filho nasceu, meu primogênito, eu confesso que, no primeiro momento, eu não morri de amores, né? Eu achava bonitinho, né? Aquela carinha bonita, meu filho branquinho, né? Eu brinco que o rosto dele parecia uma lua, né? Uma cara redonda e branca, com os olhinhos azuis no meio, né? Mas eu olhava para aquela criança e eu não tinha grandes laços ali. Mas com o passar do tempo, e com o entendimento da palavra, logo no início eu já entendi, peraí, agora eu tenho uma grande responsabilidade sobre os meus ombros, porque este filho é uma herança que Deus me deixou para cuidar dela, até o dia que Ele pedir de volta. E nós temos outras passagens da palavra, que falam de situações semelhantes, como por exemplo a parábola dos talentos, que deixou para um 5, 2, 1 talento, e aquele que não cuidou direito do talento, não fez aquele talento multiplicar, teve severas correções da parte do seu Senhor. E quando eu olho para os meus filhos, eu olho para uma grande responsabilidade. Primeiro, porque não são meus, são do Senhor. Segundo, porque são uma herança, uma recompensa que o meu Deus trouxe sobre a minha vida, mas que eu preciso cuidar muito bem, para que no dia que eles forem encontrar com o Senhor, eles possam ser uma herança valorizada. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 6 e 7, olha que interessante. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Eu vou ler de novo. Que todas essas palavras, aqui fazia referência às palavras da Torá, que hoje lhe ordeno, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, converse com seus filhos acerca da realidade do Evangelho a todo momento. Eu conversava esta semana passada, aliás, com uma professora, e a gente conversando um pouquinho, e ela compartilhando acerca dos desafios da educação, da transferência da educação para a escola, né? E é muito interessante, queridos. Nós, como igreja, investimos em educação cristã, sim, mas primordialmente, este é um papel dos pais. Nós estamos fazendo aqui porque é um momento onde nós estamos ministrando os adultos e ministramos as crianças, não é entretenimento. Mas entenda que a ordem aqui dada para o povo é que as palavras que nós estamos recebendo na nossa vida, a verdade do Evangelho, nós precisamos ensinar, não é só falar acerca delas. Faz aí, ó,
vê como é que é lá, faz igual a tia da escolinha está dizendo. Não, ensine-as com persistência aos seus filhos, converse sobre elas, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E aqui há uma preocupação com esta geração, queridos. Muitos pais não têm tempo nem para conversar com os filhos, que dirá conversar sobre a palavra de Deus. Nós precisamos entender que esta herança só será cuidada, zelada, quando nós investirmos tempo de qualidade. É aproveitar oportunidades. Eu lembro de um irmão muito querido, né, nosso coração, o nome dele é Vilmar Zimpel Júnior, né? O pessoal conhece ele como Júnior. Foi presbítero da igreja, tecladista. E ele, uma vez, num dos cursos que nós fizemos da UDF, na Universidade da Família, ele, falando sobre nós alcançarmos o coração dos nossos filhos, ele compartilhou uma cena muito interessante, que certa vez ele estava brincando com a sua filha, e quando eles estavam os dois se escondendo embaixo da cama, no momento de brincadeira, foi o momento onde ela abriu o coração para ele, e ele pôde ministrar a palavra. Então nós poderíamos acrescentar aqui, né? Converse quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, e até quando estiver debaixo da cama, brincando. Que seja a nossa iniciativa, conversar com os nossos filhos. Me parece que a tendência cristã hoje é marcar horário até para falar com os filhos sobre o Evangelho. E na verdade precisa ser algo tão espontâneo, precisa transpirar pelos nossos poros a palavra de Deus e a verdade do Evangelho, para que os nossos filhos possam receber isso e viver naturalmente a realidade do Evangelho. Estamos assentados depois de um jogo de futebol, e aí, filho, como é que você está? Graças a Deus. E ali nós aproveitamos aquele tempo para falar sobre a grandeza de Deus. Ou em outros momentos, talvez você, mãe, brincando de boneca com a sua filha, se ela ainda for pequena, e você compartilhando acerca da palavra. Esta é a realidade. Nós precisamos ter diligência para viver a realidade do Evangelho. Diligência para desfrutar de filhos como herança do Senhor bem-sucedidos. A nossa educação em casa precisa ser intencional. Ela não pode ser ocasional. Quando der eu faço. Não, nós precisamos ser intencionais no que diz respeito à educação dos nossos filhos. É interessante que o salmista, ele continua nessa temática, e ele compara os filhos com uma arma muito interessante. Em terceiro lugar, eu posso dizer que nós devemos direcionar muito bem as nossas flechas. Verso 4, ele diz que como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. É interessante este comparativo. Nós compararmos os nossos filhos com uma arma. Se fosse hoje em dia, certamente ele utilizaria o comparativo de um fuzil ou de uma arma de precisão, né? A flecha era uma arma de grande vantagem naquela época. Você pensar numa época onde as pessoas tinham algumas espadas muito ruins de corte, geralmente a espada ela não era tão boa assim, era mais pelo impacto, principalmente na era medieval, do que por possibilidade de corte, né? Mas mesmo assim, eles tinham ali armas de combate corpo a corpo. Quando a flecha foi inserida no cenário da guerra, era uma grande vantagem. Você conseguia acertar o teu oponente a longas distâncias. E se fosse um arqueiro muito bem treinado, com uma precisão muito grande, às vezes você acertava pessoas por cima de escudos. E é isso que o salmista indica: os nossos filhos são armas. E uma arma, ela pode ser bem usada, como ela pode também ser mal usada. Eu vejo pessoas utilizando dos filhos para ferir o cônjuge. Eu vejo pessoas se utilizando dos filhos para comércio, ou simplesmente pessoas que deixam os filhos. E aí a criança vai crescendo de qualquer jeito, criada na rua, se virando. E daí tem dificuldades quando se torna adulto no seu casamento. E de repente encontra o Evangelho e fala: por que meu pai não me ensinou isso antes? Por que minha mãe não me ensinou isso antes? Porque muitas vezes nós estamos como flechas desnorteadas, queridos. Ao invés de acertarmos o alvo, nós estamos como flechas desnorteadas. Qual é a solução para isso?
Provérbios capítulo 22, versículo 6, diz que nós devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensinar no caminho é diferente de ensinar o caminho. Ensinar o caminho dá uma ideia de distância. É mais ou menos como você falar, olha, quero fazer uma viagem, daí você procura no Google Maps e vê qual é o caminho. E você tem um vislumbre, vai por ali que você vai chegar naquele lugar. Mas ensinar no caminho é uma ideia de proximidade, onde eu caminho junto, ensinando como fazer. Eu tive o privilégio, queridos, de ver os meus filhos dando os primeiros passos. E aí eu procurei na internet, né, como que a gente pode estimular, né? E eu me lembro que uma dica era colocar aquele fraldão, né? Não a fralda descartável, a fralda de pano. E a gente colocava, passava pelo peitinho aqui por trás dos bracinhos e ia segurando para tentar dar suporte, né? E é muito interessante, porque daí você via e eu ia falando, ó, pezinho direito, agora pezinho esquerdo, vai assim, vai filhão, que você consegue, né? E quando eu olho para este texto, é essa a ideia que eu tenho, onde nós vamos direcionando os nossos filhos, caminhando junto com eles. Eu dizia a uma família, certa vez, nós precisamos sentir o cheiro dos nossos filhos, o cheiro da esposa. Aí eu perguntei uma vez para a esposa, você sabe qual que é o cheiro da tua esposa? Ele falou, cheiro, pastor, eu sei o cheiro do perfume que ela usa. Eu falei, não, tua esposa deve ter cheiro, querido. Eu sei o cheiro da minha esposa, sei o cheiro dos meus filhos. Eu sei porque eu convivo com eles. E ensinar no caminho fala dessa proximidade tal, que nós sabemos qual é o cheiro, sabemos como está. Os meus filhos vão chegar à adolescência, Samuelzinho já vai fazer 9 anos, queridos. Cresce, o tempo passa muito rápido. A Bia chegou uma bebezinha aqui, já vai fazer 6 anos de idade. Daqui a pouco os meus filhos estão na adolescência, um tempo onde eles vão ter um pouquinho mais de liberdade. Mas eu preciso continuar sabendo o cheiro deles. Não só por causa de drogas e de outras coisas, mas de saber como eles estão, como está a personalidade, como estão as emoções dos meus filhos, saber como eles estão, caminhar junto, ensinar a criança no caminho, é caminhar com ela, é se esforçar, se ela caiu, você levanta novamente, é dedicação. Provérbios 22:15 diz que a insensatez, ou em outras versões diz estultícia, que é a maldade, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Nós não estamos fazendo uma apologia ao espancamento, mas a vara não faz mal para ninguém. Diz o texto que a vara tira a estultícia, a insensatez do coração. A estultícia, que é o pecado gerado pelo pecado inicial, que todos nós nascemos, ela só pode ser arrancada no nosso coração através da disciplina. Eu louvo a Deus pelas varadas que eu tomei dos meus pais, pelo cuidado deles para com a minha vida. Provérbios 29:15, a vara da correção da sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. É lógico que em determinado momento nós podemos falar especificamente, tem idade para você utilizar a vara, não é a qualquer momento, não adianta pegar um marmanjão aí de 9, 10 anos e querer disciplinar com a vara, aí são outros métodos, mas há momento para isso, né? Você vai ter a oportunidade de fazer os nossos cursos de educação de filhos, no Hombridade nós falamos um pouquinho, no Homem ao Máximo, sobre essa questão também, mas você vai saber a época, o momento certo, mas o fato é, querido, que uma criança, um filho entregue a si mesmo, ele traz vergonha para sua casa. Por isso nós precisamos direcionar muito bem as nossas flechas, precisamos ser mais intencionais em trazer o Evangelho para dentro das nossas casas. E em quarto e último lugar, feliz é a casa edificada pelo Senhor. Verso 5, como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. A aljava é mais ou menos isso, é um recipiente onde se coloca as flechas. E aqui o salmista fazendo uma ministração a ter muitos filhos. Mas hoje nós não estamos falando sobre se é pecado ou não ter muito ou pouco filho, não importa, querido, isso é uma questão que o Senhor vai ministrar à vida do casal.
Vocês desejam ter um filho, não tem problema. Ah, pastor, nós não queremos ter filhos agora, também não tem problema. Ah, eu quero ter 10 filhos, não tem problema, só verifica se você tem condição para criar todos eles, né? É mais uma questão de organização do que outras questões. Mas uma casa edificada pelo Senhor, com filhos bem-sucedidos, filhos criados no caminho, ela é uma bênção, é uma alegria, é um guerreiro que não falta munição para ele. É um guerreiro que vai continuar guerreando e tendo os seus filhos como orgulho, no bom sentido das suas vidas. Uma casa edificada pelo Senhor. Feche os teus olhos. A pergunta que eu quero deixar nessa noite é: será que o Senhor tem sido o construtor, o edificador das nossas casas? Pastor, como eu sei se os nossos filhos estão sendo criados na palavra? Se o Senhor é aquele que edifica as nossas vidas, se Ele é o primeiro da nossa casa, se Ele é tudo nas nossas vidas, significa que a nossa casa tem sido edificada pelo Senhor. Se vivemos segundo os seus mandamentos, se cumprimos a palavra, vivemos em santidade, a nossa casa tem sido edificada pelo Senhor. E será que a nossa casa tem sido edificada, queridos? Ou será que nós estamos tão preocupados com outras coisas e temos deixado o primordial de lado? Nessa noite eu quero te chamar, você que está aqui, você que está na tua casa, a se colocar diante do Senhor e a ponderar muito bem estas palavras, para que a tua casa seja verdadeiramente edificada pelo Senhor. Quero te convidar a se colocar em pé, aí onde você está. Senhor, o nosso prazer está no Senhor. E o desejo das nossas vidas é que a nossa casa não tenha outro construtor senão o Senhor. Que a equipe de segurança da nossa casa seja o Senhor. Que todos os nossos esforços, que toda a nossa dedicação no trabalho, que toda a nossa dedicação nas diversas áreas da nossa vida possa apontar para o Senhor. Oh, Paizinho querido, muitas vezes nós focamos tanto em coisas terrenas e passageiras, somos seduzidos pelas riquezas deste mundo, mas que nessa noite, Senhor, nós possamos despertar e entender que nada disso faz sentido se não for a sua presença. Queremos sim que a cada dia sejamos bem-sucedidos, Senhor, possamos ter condições financeiras como bons administradores daquilo que o Senhor nos dá, para edificar, para construir, tudo segundo a Tua vontade, para fazer a diferença nessa sociedade. Mas para isso, Senhor, toca o nosso coração, a nossa mente, muda aquilo que precisa ser mudado, Senhor, que as prioridades possam ser reestruturadas segundo o Teu querer e a Tua vontade, que os pais aqui sejam reanimados, Senhor, sejam renovados nos seus esforços, ó Deus, de educar os filhos no caminho, de direcionar muito bem as suas flechas. Sabemos que temos também avós, Pai, que tem tido os seus esforços para com netos, que assim também o Senhor os dê sabedoria e desperte os pais para essa realidade, mas que nós, como família do Senhor, possamos ser família bendita, abençoada, que os nossos caminhos sejam prósperos na Tua presença, que a nossa família seja próspera, que possamos florescer, Pai, como uma planta maravilhosa em dia de primavera, que assim a nossa família, a nossa casa, possa ser conhecida e vista de longe como uma família que floresce, porque é firmada no Senhor, porque o Senhor é o jardineiro, porque o Senhor é o construtor, que assim em nossa vida, Senhor, possa apontar a cada segundo, a cada momento,
para Ti. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos estender as nossas mãos ao Senhor, queridos, para receber a bênção. Você que está em casa, também estenda as suas mãos. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Meu irmão, vai por uma semana de vitória, vai na bênção do Senhor confiante, porque o Senhor é aquele que vai à nossa frente. Que Deus te abençoe, meu irmão. Vai na paz e na graça do Senhor Jesus.